fé dos que esperam em vós, e ouvi com bondade as nossas humildes súplicas, para que, aclamando com estes ramos a Cristo vitorioso, permaneçamos unidos a Ele e demos fruto abundante de boas obras. Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele tempo, quando se aproximavam de Jerusalém e chegaram a Betfagé, perto do Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 discípulos, dizendo-lhes: Ide à povoação em frente e encontrareis uma jumenta presa e um jumentinho com ela. Soltai-a e trazei-mos. Se alguém vos disser alguma coisa, respondei que o Senhor precisa deles, mas não tardará em devolvê-los. Isto sucedeu para se cumprir o que tinha sido anunciado pelo profeta: Dizei à filha de Sião: Eis o teu rei, que vem ao teu encontro, humildemente montado num jumentinho, filho de uma jumenta. Os discípulos partiram e fizeram como Jesus lhes ordenara. Trouxeram a jumenta e o jumentinho, puseram sobre eles as suas capas e Jesus sentou-se em cima. Uma grande multidão estendia as suas capas no caminho, enquanto outros cortavam ramos de árvores e espalhavam-nos pelo caminho. Toda esta multidão, tanto os que iam à frente de Jesus como os que vinham atrás, diziam em altos brados: Hosana ao filho de David, bendito o que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. Quando Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade ficou alvoroçada e perguntavam: Quem é ele? E da multidão respondiam: Este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. Palavra da salvação. Oremos. Deus eterno e omnipotente, que para dar aos homens um exemplo de humildade, quisestes que o nosso Salvador se fizesse homem e padecesse o suplício da cruz, fazei que sigamos os ensinamentos da sua paixão, para merecermos tomar parte na glória da sua ressurreição. Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro de Isaías. O Senhor
deu-me a graça de falar como um discípulo, para que eu saiba dizer uma palavra de alento aos que andam abatidos. Todas as manhãs Ele desperta os meus ouvidos para eu escutar como escutam os discípulos. O Senhor Deus abriu-me os ouvidos e eu não resisti, nem recuei um passo. Apresentei as costas àqueles que me batiam e a face aos que me arrancavam a barba. Não desviei o meu rosto dos que me insultavam e cuspiam. Mas o Senhor Deus veio em meu auxílio e por isso não fiquei envergonhado. Tornei o meu rosto duro como pedra e sei que não ficarei desiludido. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Os que me veem escarnecem de mim, estendem os lábios e meneiam a cabeça. Confiam no Senhor, Ele que o livra, Ele que o salva se é seu amigo. Matilhas de cães me rodearam, cercou-me um bando de malfeitores, trespassaram as minhas mãos e os meus pés, posso contar todos os meus ossos. Repartiram entre si as minhas vestes e deitaram sortes sobre a minha túnica. Mas vós, Senhor, não vos afasteis de mim, sois a minha força, apressai-vos a socorrer-me. Falar do vosso nome aos meus irmãos, hei de louvar-vos no meio da assembleia. Vós que temeis o Senhor, louvai-o, glorificai-o, vós todos os filhos de Jacó, reverenciai-o, vós todos os filhos de Israel.
Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Filipenses. Cristo Jesus, que era de condição divina, não se valeu da sua igualdade com Deus, mas aniquilou-se a si próprio. Assumindo a condição de servo, tornou-se semelhante aos homens. Aparecendo como homem, humilhou-se ainda mais, obedecendo até à morte e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou e lhe deu um nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus todos se ajoelhem, no céu, na terra e nos abismos, e toda a língua proclame que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Louvor a vós, ó Cristo, Rei da eterna glória. Louvor a vós, ó Cristo, Rei da eterna glória. Louvor a vós, ó Cristo, Rei da eterna glória. Louvor a vós, ó Cristo, Rei da eterna glória. Cristo obedeceu até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou e lhe deu o nome que está acima de todos os nomes. Louvor a vós, ó Cristo, Rei da eterna glória. Louvor a vós, ó Cristo, Rei da eterna glória. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os príncipes dos sacerdotes e disse-lhes: Estais dispostos a dar-me para vos entregar Jesus? Eles garantiram-lhe 30 moedas de prata. E a partir de então, Judas procurava uma oportunidade para o entregar. No primeiro dia dos ázimos, os discípulos foram ter com Jesus e perguntaram-lhe: Onde quer que façamos os preparativos para comer a Páscoa? Ele respondeu: Ida à cidade, à casa de tal pessoa, e dizei-lhe: O mestre manda dizer, o meu tempo está próximo. É em tua casa que eu quero celebrar a Páscoa com os meus discípulos. Os discípulos fizeram como Jesus lhes tinha mandado e prepararam a Páscoa. Ao cair da noite, sentou-se à mesa com os 12. Enquanto comiam, declarou: Em verdade vos digo, um de vós há de entregar-me. Profundamente entristecidos, começou cada um a perguntar-lhe: Serei eu, Senhor? Jesus respondeu: Aquele que meteu comigo a mão no prato é que há de entregar-me. O Filho do Homem vai partir, como está escrito acerca dele. Mas ai daquele por quem o Filho do Homem vai ser entregue. Melhor seria para esse homem não ter nascido. Judas, que o ia entregar, tomou a palavra e perguntou: Serei eu, mestre? Respondeu Jesus: Tu o disseste. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, recitou a bênção, partiu e deu aos discípulos, dizendo: Tomai e comei, isto é o meu corpo. Tomou em seguida um cálice, deu graças e entregou-lhe, dizendo: Bebei dele todos, porque este é o meu sangue, o sangue da aliança derramado pela multidão para a remissão dos pecados. Eu vos digo que não beberei mais deste fruto da videira, até ao dia em que beberei convosco o vinho novo no reino de
os salmos e seguiram para o Monte das Oliveiras. Então Jesus disse-lhes: Todos vós, esta noite, vos escandalizareis por minha causa, como está escrito: ferirei o pastor e dispersar-se-ão as ovelhas do rebanho. Mas depois de ressuscitar, preceder-vos-ei a caminho da Galileia. Pedro interveio, dizendo: Ainda que todos se escandalizem por tua causa, eu não me escandalizarei. Jesus respondeu-lhe: Em verdade te digo, esta mesma noite, antes de o galo cantar, me negarás 3 vezes. Pedro disse-lhe: Ainda que tenha de morrer contigo, não te negarei. E o mesmo disseram todos os discípulos. Então, Jesus chegou com eles a uma propriedade chamada Getsemane e disse aos discípulos: Ficai aqui, enquanto eu vou além orar. E tomando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Disse-lhes então: A minha alma está numa tristeza de morte. Ficai aqui e vigiai comigo. E adiantando-se um pouco mais, caiu com o rosto por terra, enquanto orava e dizia: Meu Pai, se é possível, passe de mim este cálice. Todavia não se faça como eu quero, mas como tu queres. Depois foi ter com os discípulos, encontrou-os a dormir e disse a Pedro: Nem sequer pudestes vigiar 1 hora comigo. Vigiai e orai, para não cairdes em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. De novo se afastou pela 2ª vez e orou dizendo: Meu Pai, se este cálice não pode passar sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. Voltou novamente e encontrou-os a dormir, pois seus olhos estavam pesados de sono. Deixou-os e foi de novo orar, pela 3ª vez, repetindo as mesmas palavras. Veio então ao encontro dos discípulos e disse-lhes: Dormi agora e descansai. Chegou a hora em que o Filho do Homem vai ser entregue às mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos. Aproxima-se aquele que me vai entregar. Ainda Jesus estava a falar quando chegou Judas, um dos 12, e com ele uma grande multidão, com espadas e varapaus, enviada pelos príncipes dos sacerdotes e pelos anciãos do povo. O traidor tinha-lhes dado este sinal: Aquele que o beijar é esse mesmo. Prendei-o. Aproximou-se imediatamente de Jesus e disse-lhe: Salve, mestre. E beijou-o. Jesus respondeu-lhe: Amigo, a que vieste? Então avançaram, deitaram as mãos a Jesus e prenderam-no. Um dos que estavam com Jesus levou a mão à espada, desembainhou-se e feriu um servo de sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha. Jesus disse-lhe: Mete a tua espada na bainha, pois todos os que puxarem de espada morrerão à espada. Pensas que não posso rogar a meu Pai que ponha já ao meu dispor mais de 12 legiões de anjos? Mas como se cumpririam as Escrituras, segundo as quais assim tem de acontecer? Voltando-se depois para a multidão, Jesus disse: Viestes com espadas e varapaus para me prender, como se fosse um salteador. Eu estava todos os dias sentado no templo a ensinar e não me prendestes. Mas tudo isto aconteceu para se cumprirem as Escrituras dos profetas. Então todos os discípulos o abandonaram e fugiram. Os que tinham prendido Jesus levaram-no à presença do sumo sacerdote Caifás, onde os escribas e os anciãos se tinham reunido. Pedro foi-o seguindo de longe até ao palácio do sumo sacerdote. Aproximando-se, entrou e sentou-se com os guardas para ver como acabaria tudo aquilo. Entretanto, os príncipes dos sacerdotes e todo o sinédrio procuravam um testemunho falso contra Jesus, para o condenarem à morte, mas não o encontravam, embora se tivessem apresentado muitas testemunhas falsas.
Por fim, apresentaram-se duas que disseram: Este homem afirmou: Posso destruir o templo de Deus e reconstruí-lo em 3 dias. Então, o sumo sacerdote levantou-se e disse a Jesus: Não respondes nada? Que dizes aos que depõem contra ti? Mas Jesus continuava calado. Disse-lhe o sumo sacerdote: Eu te conjuro pelo Deus vivo, que nos declares se és tu o Messias, o Filho de Deus. Jesus respondeu-lhe: Tu o disseste, e eu digo-vos, vereis o Filho do Homem sentado à direita do Todo-Poderoso, vindo sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou as vestes, dizendo: Blasfemou! Que necessidade temos de mais testemunhas? Acabais de ouvir a blasfémia. Que vos parece? Eles responderam: É réu de morte. Cuspiram-lhe então no rosto e deram-lhe punhadas. Outros esbofeteavam-no, dizendo: Adivinha, Messias, quem foi que te bateu? Entretanto, Pedro estava sentado no pátio. Uma criada aproximou-se dele e disse-lhe: Tu também estavas com Jesus do Galileu. Mas ele negou diante de todos, dizendo: Não sei o que dizes. Dirigindo-se para a porta, foi visto por outra criada que disse aos circunstantes: Este homem estava com Jesus de Nazaré. E de novo ele negou com juramento: Não conheço tal homem. Pouco depois, aproximaram-se os que ali estavam e disseram a Pedro: Com certeza tu és deles, pois até a fala te denuncia. Começou então a dizer imprecações e a jurar: Não conheço tal homem. E imediatamente um galo cantou. Então Pedro lembrou-se das palavras que Jesus dissera: Antes do galo cantar, tu me negarás 3 vezes. E saindo, chorou amargamente. Ao romper da manhã, todos os príncipes dos sacerdotes e os anciãos do povo se reuniram em conselho contra Jesus para lhe darem a morte. Depois de lhe atarem as mãos, levaram-no e entregaram-no ao governador Pilatos. Então Judas, que entregara Jesus, vendo que ele tinha sido condenado, tocado pelo remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos príncipes dos sacerdotes e aos anciãos, dizendo: Pequei, entregando sangue inocente. Mas eles replicaram: Que nos importa? É lá contigo. Então arremessou as moedas para o santuário, saiu dali e foi-se enforcar. Mas os príncipes dos sacerdotes apanharam as moedas e disseram: Não se podem lançar no tesouro, porque são preço de sangue. E depois de terem deliberado, compraram com elas o campo do oleiro. Por este motivo se tem chamado aquele campo, até ao dia de hoje, Campo de Sangue. Cumpriu-se então o que fora dito pelo profeta. Tomaram 30 moedas de prata, preço em que foi avaliado, aquele que os filhos de Israel avaliaram, e deram-nas pelo campo do oleiro, como o Senhor me tinha ordenado. Entretanto, Jesus foi levado à presença do governador, que lhe perguntou: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: É como dizes. Mas ao ser acusado pelos príncipes dos sacerdotes e pelos anciãos, nada respondeu. Disse-lhe então Pilatos: Não ouves quantas acusações levantam contra ti? Mas Jesus não respondeu coisa alguma, a ponto de o governador ficar muito admirado. Ora, pela festa da Páscoa, o governador costumava soltar um preso à escolha do povo. Nessa altura, havia um preso famoso chamado Barrabás. E quando eles se reuniram, disse-lhes: Qual quereis que vos solte? Barrabás ou Jesus, chamado Cristo? Ele bem sabia o que tinham entregado por inveja. Enquanto estava sentado no tribunal, a mulher mandou-lhe dizer: Não te prendas com a causa desse justo, pois hoje sofri muito em sonhos por causa dele. Entretanto, os príncipes dos sacerdotes e os anciãos persuadiram a multidão a que pedisse Barrabás e fizesse morrer Jesus. O governador tomou a palavra e perguntou-lhes: Qual dos dois quereis que vos solte?
Eles responderam: Barrabás. Disse-lhes Pilatos: E que hei de fazer de Jesus, chamado Cristo? Responderam todos: Seja crucificado. Pilatos insistiu, Que mal fez ele? mas eles gritavam cada vez mais. Seja crucificado. Pilatos, vendo que não conseguia nada e aumentava o tumulto, mandou vir água e lavou as mãos na presença da multidão, dizendo: Estou inocente do sangue deste homem. Isso é lá convosco. E todo o povo respondeu: O seu sangue caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Soltou-lhes então Barrabás. E depois de ter mandado açoitar Jesus, entregou-lhe para ser crucificado. Então os soldados do governador levaram Jesus para o pretório e reuniram à volta dele toda a corte. Tiraram-lhe a roupa e envolveram-no num manto vermelho. Teceram uma coroa de espinhos e puseram-lhe na cabeça e colocaram uma cana na sua mão direita. Ajoelhando diante dele, escarneciam-no dizendo: Salve, Rei dos Judeus. Depois cuspiam-lhe no rosto e, pegando na cana, batiam-lhe com ela na cabeça. Depois de o terem escarnecido, tiraram-lhe o manto, vestiram-lhe as suas roupas e levaram-no para ser crucificado. Ao saírem, encontraram um homem de Cirene chamado Simão e requisitaram-no para levar a cruz de Jesus. Chegados a um lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar do Calvário, deram-lhe a beber vinho misturado com fel. Mas Jesus, depois de o provar, não quis beber. Depois de o terem crucificado, repartiram entre si as suas vestes, tirando-as à sorte, e ficaram ali sentados a guardá-lo. Por cima da sua cabeça puseram um letreiro, indicando a causa da sua condenação: Este é Jesus, o Rei dos Judeus. Foram crucificados com ele 2 salteadores, um à direita e outro à esquerda. Os que passavam insultavam-no e abanavam a cabeça, dizendo: Tu, que destruías o templo e o reedificavas em 3 dias, salva-te a ti mesmo. Se és filho de Deus, desce da cruz. Os príncipes dos sacerdotes, juntamente com os escribas e os anciãos, também troçavam dele, dizendo: Salvou os outros e não pode salvar-se a si mesmo? Se é o Rei de Israel, desça agora da cruz e acreditaremos nele. Confiou em Deus, ele que o livra agora, se o ama, porque disse: Eu sou o Filho de Deus. Até os salteadores crucificados com ele o insultavam. Desde o meio-dia até às 3 horas da tarde, as trevas envolveram toda a terra. E pelas 3 horas da tarde, Jesus clamou com voz forte: Eli, Eli, lema sabachthani. Que quer dizer: meu Deus, por que me abandonaste? Alguns dos presentes, ouvindo isto, disseram: Está a chamar por Elias. Um deles correu a tomar uma esponja, embebeu-a em vinagre, pô-la na ponta de uma cana e deu-lhe a beber. Mas os outros disseram: Deixa lá, vejamos se Elias vem salvá-lo. E Jesus, chamando outra vez com voz forte, expirou. Então, o véu do templo rasgou-se em 2 partes, de alto a baixo. A terra tremeu e as rochas fenderam-se. Abriram-se os túmulos e muitos dos corpos de santos que tinham morrido ressuscitaram. E saindo do sepulcro, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Entretanto, o centurião e os que com ele guardavam Jesus, ao verem o tremor de terra e o que estava a acontecer, ficaram aterrados e disseram: Este era verdadeiramente Filho de Deus. Estavam ali, a observar de longe, muitas mulheres que tinham seguido Jesus desde a Galileia para o servirem. Entre elas encontrava-se Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. Ao cair da tarde, veio um homem rico de Arimateia, chamado José, que também se tinha tornado discípulo de Jesus. Foi ter com Pilatos e pediu-lhe o corpo de Jesus. E Pilatos ordenou que lhe o entregassem. José tomou o corpo, envolveu-o num lençol limpo e depositou-o no
o seu sepulcro novo, que tinha mandado escavar na rocha. Depois rolou uma grande pedra para a entrada do sepulcro e retirou-se. Entretanto, estavam ali Maria Madalena e a outra Maria, sentadas em frente do sepulcro. No dia seguinte, isto é, depois da preparação, os príncipes dos sacerdotes e os fariseus foram ter com Pilatos e disseram-lhe: Senhor, lembramo-nos do que aquele impostor disse quando ainda era vivo. Depois de 3 dias ressuscitarei. Por isso, manda que o sepulcro seja mantido em segurança até ao 3º dia, para que não venham os discípulos roubá-lo e dizer ao povo: ressuscitou dos mortos. E a última impostura seria pior do que a primeira. Pilatos respondeu: Tendes à vossa disposição a guarda, ide e guardai como entenderdes. Eles foram e guardaram o sepulcro, selando a pedra e pondo a guarda. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros, este longo Evangelho da Paixão segundo São Mateus, de facto, quer colocar-nos junto à paixão de Jesus. E esta paixão é uma paixão verdadeiramente de amor, é uma grande paixão. Porque Jesus, aquele que foi aclamado na entrada de Jerusalém, aquele que foi depois sempre sujeito a tantas desconfianças, a tantas negações de quem era, finalmente está exposto na cruz para que todos possam olhar e decidir-se. Não é? É um pouco essa ideia do Evangelho. Começa o Evangelho com ramos, começamos com a aclamação de ramos, mas esta aclamação, depois ao longo do Evangelho, vemos como é falsa. Na verdade, clamavam, mas não acreditavam verdadeiramente que Jesus era o Filho de Deus. Por isso Jesus acaba sozinho na cruz, abandonado por todos, mesmo que declarado inocente, não é? Até o pobre de Judas o fez, acaba por não conseguir impedir este caminho de Jesus para a morte. É isso, meus caros, que nós queremos contemplar. Hein? Acho que nós nem podemos muito compreender, mas podemos contemplar para tentar compreender alguma coisa, para podermos, de facto, deixarmos o nosso interior transformar-se por esta doação, por esta entrega de Jesus. Não sermos daqueles que aclamam a entrada em Jerusalém como quem faz uma grande arraial e depois rapidamente se esquecem, nem como até os próprios discípulos que também o vão deixando, vão abandonando, quer como Pilatos, não é? Que lava as mãos. Estava a ler o Evangelho, preparar a nossa celebração e lembrei-me disso, não é? Que neste tempo em que toda a gente nos manda lavar as mãos, espero que ninguém as lave como Pilatos, porque esta lavagem das mãos era de facto uma desresponsabilização, como quem diz: eu não tenho nada a ver com isto. Não é? Nós não podemos, não é assim que entendemos a nossa vida. Nós temos todos a ver com todos. Não é? E se alguma coisa, ou se muitas coisas, de facto, a paixão de Jesus nos ensina é, de facto, que vale a pena viver apaixonado, viver uma grande paixão, vale a pena. Se essa paixão, de facto, é de nos entregarmos ao serviço dos outros, é de nos entregarmos à promoção do reino de Deus. Esse reino de Deus para o qual Jesus se entregou, o qual Deus vem dando ao longo dos tempos e agora se cumpre, como São Mateus gosta tanto de dizer, se cumpre em Jesus. É desse reino, meus caros, que nós queremos fazer parte. Fazemos parte não tanto por nossa vontade, mas por provocação de Cristo, que na cruz nos chama
o seu reino. Professemos a nossa fé. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro. Gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por ele todas as coisas feitas, pelos homens e para a nossa salvação, desceu dos céus, encarnou pelo Espírito Santo, no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. E ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja una, santa, católica e apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados, espero a ressurreição dos mortos e a vinda do mundo que há de vir. Amém. Contemplando a paixão do Senhor, que por amor verdadeiro nos abre as portas do reino de Deus, para que possamos nele entrar e levamos as nossas preces de todo o coração. Cristo Jesus, que caminhastes para a cruz sem hesitar, dai à vossa Igreja coragem e força para testemunhar a radicalidade do vosso amor, e que, livre das vaidades e ambições do mundo, possa sempre louvar-vos e bendizer-vos. Cristo Jesus, que conhecestes a angústia no Jardim das Oliveiras, atendei as preces de todos os que vivem tempos tristes e cheios de angústia, os doentes que veem a morte a chegar, as suas famílias e todos os que se encontram desesperados. Cristo Jesus, que aceitastes a ajuda de Simeão, que vos amparou no caminho para o Calvário, dai inteligência e força aos que tratam os doentes, especialmente com o Covid-19, em Portugal e em todo o mundo, e amparai especialmente aqueles que não têm ninguém que os trate. Cristo Jesus, que nos ensinastes que a grandeza da vida está na fidelidade a Deus e na realização concreta e exigente do amor, guiai os jovens e as crianças no caminho da fé, que descubram que não têm melhor mestre que vós. Cristo Jesus, que gritastes pela presença do Pai, que não vos abandona, antes vos ressuscita, atendei o grito dos mais pobres, dos refugiados, das famílias desfeitas, dos solitários, dos desprezados, e fazei com que a vossa resposta aconteça pela nossa generosidade e compaixão. Cristo Jesus, que fostes deposto morto nos braços de Maria, alimentai sempre a esperança dos cristãos, que sejamos capazes de fazer vencer o amor e, pela graça do Pai, acolhamos a vida que Deus faz ressurgir da morte e sejamos sinal dessa vida no mundo.
Cristo, Senhor nosso e testemunha fiel da grandeza de Deus, atendei as nossas preces e fazei-nos crescer continuamente na fé para vos podermos seguir como precisamos. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. Oremos. Pela paixão do vosso Filho unigênito, apressai, Senhor, a hora da nossa reconciliação. Concedei-nos por este único e admirável sacrifício a misericórdia que nossos pecados não merecem. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte, por Cristo nosso Senhor. Sendo inocente, entregou-se à morte pelos pecadores. Não tendo culpas, deixou-se condenar pelos culpados. A sua morte redimiu os nossos pecados e a sua ressurreição abriu-nos as portas da salvação. Por isso, com os anjos e os santos, proclamamos com alegria a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Santo é o Senhor, Deus do universo. O céu e a terra proclamam para sempre a vossa glória, ó Santo das alturas. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Senhor Pai Santo, que desde a origem do mundo tudo fazeis para ajudar o homem a ser santo como vós sois santo, olhai para o vosso povo aqui reunido e enviai o vosso Espírito Santo, a fim de que estes dons se convertam para nós no corpo e sangue
do vosso amado Filho Jesus Cristo, no qual também nós somos vossos filhos. Quando estávamos perdidos, incapazes de nos aproximarmos de vós, deste-nos a maior prova do vosso amor. O vosso Filho único justo entregou-se nas nossas mãos, deixando-se pregar numa cruz. Mas antes de estender os braços entre o céu e a terra, como sinal indelével da vossa aliança, quis celebrar a Páscoa com os seus discípulos. Durante a ceia, tomou o pão e, dando graças, abençoou, partiu e deu-lhe, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, sabendo que ia reconciliar em si todas as coisas, pelo sangue derramado na cruz, tomou o cálice com vinho. De novo vos deu graças e entregou-o aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando o memorial da morte e ressurreição de Cristo, nossa Páscoa e nossa paz, enquanto esperamos o feliz dia da sua vinda gloriosa, nós vos oferecemos, Deus fiel e verdadeiro, este sacrifício que reconcilia convosco todos os homens. Olhai com bondade, Senhor, para esta família que chamais à comunhão convosco, na participação do único sacrifício de Cristo, de modo que, pelo poder do Espírito Santo, vencidas todas as divisões e discórdias, sejamos reunidos num só corpo. Conservai-nos unidos uns aos outros de alma e coração, com o Papa Francisco, o nosso Bispo Manuel. Ajudai-nos todos a preparar a vinda do vosso reino, até comparecermos diante de vós, santos entre os santos, na morada celeste. Com a bem-aventurada Virgem Maria e os apóstolos, com São José, seu esposo, os nossos irmãos defuntos, que recomendamos à vossa misericórdia, para que, na nova criação, finalmente libertos da corrupção da morte, possamos cantar sem fim o hino da ação de graças de Cristo, vosso Filho, eternamente vivo e glorioso. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Fazemos agora, de todo o coração, a oração que Jesus nos deixou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo mal, Senhor, dai ao mundo a paz nos nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres de todo o pecado, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador.
Senhor Jesus Cristo, Príncipe da Paz, não olheis aos nossos pecados, olhai à fé da vossa Igreja e dai-nos a unidade e a paz, como é da vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, felizes os convidados para a mesa do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. por vós.
Oremos. Saciados com estes dons sagrados, nós vos pedimos, Senhor, assim como pela morte do vosso Filho nos fizeste esperar o que a nossa fé nos promete, fazei-nos também chegar, pela sua ressurreição, às alegrias do reino que esperamos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Os caros, convidava todos então os presentes a rezarmos essa oração criada pelos bispos de toda a Europa para rezarmos neste tempo de pandemia. Deus Pai, Criador do mundo, omnipotente e misericordioso, que por nosso amor enviaste o teu Filho ao mundo como médico dos corpos e das almas, olha para os teus filhos, que neste momento difícil de desorientação e consternação, em muitas regiões da Europa e do mundo, se voltam para ti em busca de força, salvação e alívio. Livra-nos da doença e do medo, cura os nossos doentes, conforta os seus familiares, dá sabedoria aos nossos governantes, energia e recompensa aos médicos, enfermeiros e voluntários, a vida eterna aos defuntos. Não nos abandones neste momento de provação, mas livra-nos de todo o mal. Tudo isto te pedimos, ó Pai, que com o Filho e o Espírito Santo viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. Santa Maria, Mãe da saúde e da esperança, rogai por nós. Caros, quero agradecer a todos que proporcionaram a nossa celebração, que pudemos assim estar em comunhão uns com os outros, embora hoje com alguns problemas, mas podemos encontrar a gravação desta celebração sempre que quisermos. E marcámos encontro para quinta-feira santa, às 9h30 da noite, teremos aqui a celebração da ceia do Senhor. Recebemos a bênção solene deste dia. O Senhor esteja convosco. Deus, Pai de misericórdia, que na paixão do seu Filho unigênito vos deu a maior prova de amor, vos conceda, pela vossa dedicação a Deus e aos homens, o dom inefável da sua bênção. Amém. Pela morte temporal de Cristo, que vos livrou da morte eterna, Deus vos conduza à vida que não tem fim. Amém. Até que um dia, depois de terdes seguido o exemplo da humildade de Cristo, Deus vos torne participantes da sua ressurreição. Amém. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. E de paz, que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.